Fala Tricolada, tudo no Manense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Tricolado, o canal da família Tricolor. Eu falo família porque abrange todo mundo, a garotada, os mais velhos, os mais experientes, assim como eu. Então a gente abrange todo mundo porque está todo mundo interessado em saber notícia do Fluminense e você encontra aqui porque temos vídeos todos os dias falando sobre o nosso Fluminense. Então vamos direto ao assunto, mas antes disso eu quero fazer uma homenagem, quero fazer um agradecimento ao meu pai, senhor José Fernandes, que está fazendo aniversário na data de hoje. Ele que me direcionou aí nos caminhos do Fluminense, foi ele que me levava no Maracanã com 10, 9 anos de idade, enfrentando o estádio Maracanã lotado, e me levava no Maracanã para ver o Fluminense jogar. Então ele é muito responsável pela paixão que eu tenho hoje pelo Fluminense e por ter um canal aqui, porque se não começasse com ele lá, não teríamos o canal Tricolado. Então, muito obrigado, meus parabéns, muitos anos de vida para meu pai, se cuida aí, evita sair de casa e tamo junto. Vamos pro vídeo porque é coisa interessante e coisa preocupante. O contrato do Dodge termina em dezembro agora, estamos já no mês de junho, no próximo mês ele já pode assinar um pré-contrato. Mas não é só ele que ainda não foi procurado, tem vários jogadores não tão interessantes assim. Se um outro clube se interessar e quiser levar ou assinar um pré-contrato, é até bom, vocês vão comemorar, porque não caiu nas graças da torcida. Mas tem jogadores importantes que o Fluminense pode perder e pelo noticiário, pelas informações que a gente vê, o Fluminense ainda não procurou. Principalmente o Marcos Paulo, que já é um assunto batido aqui no nosso canal, sobre a renovação dele, a necessidade da extensão do contrato do Marcos Paulo. Então vamos falar o nome desses jogadores que terminam o contrato em dezembro, que é um sinal de alerta para a diretoria tricolor, para não dar mole e perder esses jogadores como aconteceu em gestões passadas. Jogadores que não vão fazer tanta falta assim se o contrato terminar e que vão terminar o contrato em dezembro e certamente vão embora do Fluminense. É o Felipe Cardoso. Felipe Cardoso, centroavante, o contrato dele termina em dezembro, ele retorna para o Santos. Outro jogador, Ourinho. Ourinho, o contrato dele, olha que interessante, o contrato do Ourinho termina dia 30/6. Já estamos no mês 6, no mês de junho, daqui a 20 dias o contrato do Ourinho termina com o Fluminense e não se vê em matéria ou jornal ou comunicado de que o Fluminense esteja negociando com o Ourinho uma renovação de contrato ou uma extensão do contrato. É bem provável que o Ourinho já saia esse mês do Fluminense. É bom? É bom. Não caiu nas graças, a torcida não gostou, sempre que entrou não correspondeu, mas quem vai ser o reserva do Egídio? Quem vai estar na reserva do Egídio? Se o Egídio se machucar, levar um cartão amarelo, não poder jogar, como é que o Fluminense vai tratar essa situação da lateral esquerda? Principalmente, como eu falei em outras vezes, o Fluminense vai jogar jogos atrelado um ao outro, o calendário vai ser complicado quando a bola voltar a rolar, e o Fluminense tem que pensar nisso aí. O contrato do Ourinho está acabando, e ele vai sair, não tem reserva para o Egídio. Outro jogador, esse jogador não é interessante o Fluminense deixar as coisas correrem soltas. O Frazan precisa renovar esse contrato, é um zagueiro jovem, toda vez que entrou não comprometeu, atuou bem, é jovem, é rápido, entrou em furada e mostrou personalidade, mas o contrato do Frazan termina também em dezembro. Então está na hora do Fluminense acordar e correr para renovar o contrato do Frazan. Outro jogador que o Fluminense trouxe lá do Inter, fez um contrato curtíssimo com ele e termina já mês que vem, é o Wellington Silva. O contrato do Wellington Silva termina já em julho, no próximo mês. É um bom atacante, conhecido da torcida, ambientado no Fluminense. Tá voltando o Fred já voltou, é um jogador que conhece o Fred, já participou de elencos em que o Fred fazia parte, e seria interessante manter o Wellington Silva, e o Fluminense está na hora do Fluminense sentar e conversar com ele, já que no próximo mês ele já pode sair. O Dodge, também vocês sabem, eu comecei a notícia falando sobre ele, também o contrato dele termina em dezembro, um jogador que eu não gostaria que saísse logo, e tem jogado bem, feito 3 gols, se eu não me engano, como zagueiro. Isso é um número que chama atenção, é o Lucas Claro. É rápido, é forte, é firme, não comprometeu em nenhum momento na época em que ele foi titular. Tudo bem que foi durante o Campeonato Carioca, são times
com uma qualidade inferior, mas o Lucas Claro é interessante o Fluminense estender o contrato dele. O contrato do Lucas acaba em dezembro. Matheus Alessandro é um jogador jovem, rápido, faz o salseiro dele de vez em quando, erra muito pela inexperiência, tem decisões erradas no último lance, mas o contrato dele está terminando em dezembro. Aí o Fluminense trouxe ele do futebol das favelas, da Copa das Favelas. Não sei como o Fluminense está olhando para esse jogador, se há interesse do Fluminense na permanência do Matheus Alessandro. É um jovem jogador, seria uma pena, na minha opinião, perdê-lo em dezembro. Outro jogador que a torcida gosta muito e é zagueiro, assim como o Lucas Claro, como o Frazan, olha só, olha o drama. Tem Frazan, Lucas Claro e Matheus Ferraz com contrato terminando em dezembro. O Fluminense pode acabar sem 3 zagueiros da virada desse ano para o outro. E se o Campeonato Brasileiro não terminar esse ano, emendar no próximo ano? Vai formar um novo time em janeiro? Tem que pensar num elenco para o campeonato inteiro. Fazer reformulações e trocas é preocupante. E o Matheus Ferraz agradou muito, não comprometeu, é um bom zagueiro. Assim como o Reginaldo. O Reginaldo ele saiu do Fluminense, foi emprestado, reemprestado e agora continua emprestado. E o contrato do Reginaldo também termina em dezembro. A gente não sabe se esse jogador volta, se vai estender o contrato ou não. A gente sabe que o Fluminense emprestou durante todos esses últimos anos e o contrato do zagueiro também está indo para o ralo. Daí sobra só quem? Digão e Nino. Aí vai ter que reformular, vai ter que contratar zagueiro. Vamos sentar, Fluminense, vamos renovar o contrato dessa rapaziada. E tem um jogador que é um volante, se encaixou bem, é titular da equipe, tem qualidade. Não sei, creio que o São Paulo tem o interesse do retorno dele no próximo ano. O contrato de empréstimo com o Fluminense termina agora em dezembro, que é o Hudson. Bom volante, boa qualidade, se entrosou bem, está se sentindo em casa. Era reserva no São Paulo. Aí o Fluminense vai ter que sentar e negociar com o São Paulo a extensão do empréstimo desse jogador, porque seria muito interessante o Hudson permanecer. O que me preocupa com esses 6 meses que restam do contrato desses jogadores é a cabeça do jogador não está no Fluminense. É isso que me preocupa. Proposta, clubes interessados, pré-contrato, para onde que eu vou? Se eu me machucar, como é que eu fico? Se eu tiver uma contusão séria, aí será que eu vou ficar sem clube? Será que o Fluminense vai querer renovar ou estender o contrato? Isso tudo passa pela cabeça do jogador e o rendimento diminui, porque a cabeça do atleta está em outro lugar. O que é melhor para um atleta é ele ter o contrato, um contrato de 1 ano ou mais, para que ele possa fazer suas funções, seu trabalho bonitinho, sem preocupações exteriores. E o último que está terminando o contrato em dezembro, e esse certamente vai voltar para o Cruzeiro, é o Henrique, o volante. Ele jogou pouco pelo Fluminense, perdeu a posição de titular. O meio de campo, a dupla de volantes é o Iago e o Hudson. E o Henrique certamente vai voltar em janeiro, porque o Cruzeiro combinou isso com o Fluminense, do retorno dele já em janeiro. Então o Fluminense precisa correr, tanto com o Marcos Paulo, tanto com esses zagueiros que eu falei, 4 zagueiros que o Fluminense precisa renovar o contrato, e jogadores muito interessantes aí. Tem outros que não são tanto assim, mas o Fluminense precisa trabalhar, e tá tudo parado, ninguém tá jogando, mas a diretoria precisa mexer os pauzinhos, mexer nos contratos dos jogadores para renovar, porque pensar até o final do Brasileirão, não agora, Carioca é outro assunto, pensar no Brasileirão, para todo mundo entrar no Brasileirão de vez, com a cabeça tranquila, pensando somente em jogar futebol. Muito importante, no vídeo passado eu falei que o Fluminense podia perder 6 pontos devido ao Boston River acionar a FIFA contra o Fluminense com uma dívida do De Amores de R$1 milhão que o Fluminense não pagou. E eu da gestão passada que está estourando agora e não é a primeira, tem muitas aí. Então o Fluminense conseguiu se acertar com o Boston River. O site UOL informou que o Flu fez um acordo com o clube uruguaio referente à dívida desse jogador. O Flu cedeu parte do crédito que receberia do Querétaro, do México, pela venda do Orejuela. O Fluminense vendeu o Orejuela para o Querétaro do México e o México tinha umas parcelas para pagar ao Fluminense. E o que o Fluminense fez? Fez essa triangulação aí
e o Fluminense vai pagar essa dívida com o Boston River através dessa outra dívida que o Querétaro tem com o Fluminense pela venda do Orejuela. Assim o Flu evita ser punido pela FIFA e a perda dos pontos. Vão ter que aturar o Fluminense no Brasileirão e nada de perder ponto, graças a Deus. Aí o Fluminense, cara, o Mário tá tendo que se revirar aí, mais do que charuto na boca de bêbado, para pagar essas contas e negociar. Mais uma situação que ele tem que se virar aí para resolver um problema gerado por outra gestão. E a bomba sempre explode aí no colo dele. E o Fluminense vai fechando as arestas aí, consertando a bobeada dos outros. O Tricolado é o seguinte, o Fluminense teve uma reunião virtual com os jogadores. E o que eles decidiram? Eles decidiram estender o período de treinos virtuais até sábado. O Fluminense ficou de agendar uma nova reunião com os atletas para decidir a data do retorno, se voltam ou não. Então, nada ficou decidido, somente houve uma extensão para sábado. Parece, o Fluminense dá uns sinais aí, nos bastidores começa a se perceber que o Fluminense vai voltar a treinar no centro de treinamento. Eu tenho esse sentimento. E claro, também tem um lado humanitário que a gente não vai tirar esse mérito da parte do Mário. Mas vai chegar um momento, isso é certo, que o Mário não vai ter outra alternativa em trazer o jogo, vai ter que trazer os jogadores de volta ao centro de treinamento quando todos os órgãos disserem que são a favor do retorno. Aqui no Rio de Janeiro, já na data de hoje para amanhã, já nessa quinta-feira, já está autorizado a entrada de shoppings com um número limitado, o comércio está liberado, então vai chegar um momento em que a situação vai ser o retorno às atividades no centro de treinamento. Vamos ver como isso vai desenrolar e como vai ser o procedimento do Mário daqui para frente. Falando em retorno de jogadores às atividades, o Sindicato dos Atletas, que é comandada pelo Alfredo Sampaio, sugeriu que o campeonato retornasse à sua atividade, os jogos, a partir do dia 4 de julho ou o dia 12 de julho. Então foi sugerido e foi pedido pelo Sindicato dos Atletas essa medida. Levar os jogos para o mês de julho e que antes tivesse uma pré-temporada para que os jogadores pudessem entrar em forma. E é a atitude mais correta, menos apressada possível, sempre pensando na saúde dos jogadores, principalmente entrar de imediato em campo com uma tabela tão apertada, tendo que correr sem estar na forma física ideal. Isso seria muito prejudicial para os jogadores. Acho que os sindicatos precisam ser ouvidos, principalmente o Sindicato dos Atletas, porque estão pensando no bem-estar dos atletas e dos seus associados. Outro assunto interessante é que, em nota, o Fluminense negou a proposta pelo Marcos Paulo e a negociação com o Thiago Silva. Então não teve, segundo a nota do Fluminense, não teve uma proposta oficial pelo jogador Marcos Paulo. Isso, na minha opinião, é preocupante, né? Porque será que o Fluminense tem tanta pressa em vender o jogador e até o momento ele não recebeu nenhuma proposta oficial? Isso mostra que os compradores estão esperando o momento chegar ao momento do pré-contrato. O interessante seria que ele tivesse, já que não tem outra alternativa, já que é preciso vendê-lo, então quanto mais rápido apareça uma proposta por ele, é melhor. Quanto mais demorar, é pior, o Fluminense vai perdendo mais tempo. Sobre o Thiago Silva, o Fluminense também negou que tenha havido alguma negociação, ou que estivesse conversando com o Thiago Silva. Sobre o Thiago Silva, vou falar primeiro sobre o Thiago Silva, com o Fred foi a mesma coisa. O Mário negou, não tem proposta, não apresentei nada ao empresário, estou esperando ele se resolver com o Cruzeiro, e de repente o jogador está aí no Fluminense, porque na verdade já tinha sido acertado tudo antes. Isso deixou bem claro na live. Nós percebemos que tinha uma negociação já anterior, mas que eles guardaram isso aí para o momento propício. Pode ser que o do Thiago Silva seja a mesma coisa. Só acho chato, se isso realmente for verdade, que o Fluminense não tem negociação com o Thiago Silva, é colocar ansiedade no torcedor. Foto com a tia mandando vídeo, comendo hambúrguer, com hashtag monstro, se associando, vestindo a camisa do Fluminense, máscara do Fluminense. Cria uma ansiedade no torcedor desnecessária. Se é mesmo o objetivo do Thiago Silva voltar só
depois da Copa do Mundo, amigo, daqui a 2 anos, você vai estar com 39 anos. Então não há necessidade de criar essa ansiedade no torcedor. Por isso que eu acho e desconfio muito quando o Mário diz que não há uma negociação com o atleta. Eu não acho que o Thiago Silva se prestaria a esse tipo de papel, de colocar ansiedade no torcedor e dar gostinho do torcedor ficar animado de um retorno distante, que é só daqui a 2 anos, depois de uma Copa do Mundo. Então vamos ver como a coisa vai desenrolar isso aí. Rapaziada, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Deixa o like, curta o vídeo, se inscreva no canal, dá essa moral e nos siga lá nas redes sociais que vai ajudar bastante. Fique com Deus, um beijo no coração, até o próximo vídeo. Fui!